Olá, boa tarde. Que bom ter você por aqui para mais um episódio do meu, do seu, do nosso JL Podcast, uma produção da agência JL do Grupo Difusora. Boa tarde, eu sou Soninha Jurado. Para você não perder nenhum encontro, nenhum episódio aqui conosco, ative a notificação, tá? Vai lá no nosso canal Difusora Três Lagoas, aperte o sininho para você não ficar de fora de nenhum episódio. Quer saber quem são os nossos convidados, tudo que rola aqui no JL Podcast? Vai lá no nosso Instagram, Estúdio JL Podcast. Curta, comente, compartilhe, mande mensagem no direct, nós ficaremos muito felizes de receber a sua contribuição de indicação de novos entrevistados aqui. Muito obrigada. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. O Rio de Janeiro acho que está baixando em Três Lagoas. Eu tenho uma pessoa aqui fantástica, vocês vão adorar, tá? Ela é bem parecida comigo, porque, na verdade, ela é minha irmã. Eu estou falando de doutora Sandra Jurado, advogada, mestre, doutora, tá? Em Sociologia e Direito. Ela é poetisa, escritora, compositora, bailarina, eu já nem sei mais o quê, porque são várias coisas, mas boa tarde, Sandra Jurado. Oi, boa tarde, irmã, tudo bom? Boa tarde, você passeando por Três Lagoas, veio aqui, né, no podcast, contribuir conosco, Já né? queria vir há muito tempo, agora tô aqui. E você foi deixada aos 16 anos no Rio de Janeiro, e aos 16 você já estudava na UFRJ, né? Conta para nós aí como que foi a formação do direito e sozinha, né? Pelo Rio de Janeiro. Foi difícil, mas bem educativo, né? Nosso pai infelizmente passou por uma doença, né, meio séria, então decidiu-se voltar a família para Três Lagoas. Como eu sou a mais nova, você e Marli já estavam encaminhadas, e eu estava no meu ano de entrar na faculdade, né? Então fiz vestibular para cá, mas não tinha ainda o campus de Direito aqui, Três Lagoas, só tinha em Campo Grande. E fiz, obviamente, os vestibulares na cidade que a gente morava, né? Que são as tradicionais, a UF, o FRJ, o UERJ. E passei, tanto para lá quanto para cá. Aos 16 Aos anos, 16 né? Já anos, estava lá na melhor faculdade do Brasil, não é? A UFRJ é uma delas. É uma delas. Sim. E aí ficou a grande questão, né? Se eu ia ficar sozinha no Rio de Janeiro ou se eu ia ficar sozinha em Campo Grande, porque Campo Grande também é um pouco longe daqui de Três Lagoas, né? A família estava vindo para Três Lagoas. Então, optou-se de eu ficar lá sozinha, um pouco adotada pela irmã mais velha, que já estava casada nessa época, mas que ia dar uma olhada um pouco de longe, mas eu fui viver a minha faculdade e a minha liberdade. Eu ganhei a minha liberdade com 16 anos para usá-la com responsabilidade. E foi ótimo, E foi bem difícil. né? Foi difícil, mas foi ótimo, né? Foi. E você foi galgando, você fez mestrado, doutorado. Sim. Conta para nós um pouquinho dessa trajetória aí acadêmica. É uma trajetória bem pluriuniversitária, né? Digamos assim. Eu fiz direito por pura vontade de ser advogada. Atuo desde que eu me formei. Eu me formei em 2002. Eu tinha 22 anos. 21, não tinha nem 22 completo. E eu já estava trabalhando num escritório de advocacia. Eu já tinha uma carteira minha. Então, eu já era responsável por 500 processos, digamos assim. Uma carteira bem grande para uma estagiária que estava acabando de se formar. Passei na prova da ordem, por sorte. Rápido. Por sorte ou competência? Rápido, porque a carteira da ordem, hoje em dia, é um assunto muito complicado, as pessoas não passam de primeira. Sim. É uma seleção muito difícil, feita pela FGV, lá no Rio de Janeiro. E acho que no Brasil inteiro, na verdade. E terminei, fui estudar, mas eu queria também ter uma vida acadêmica. Talvez um pouco por sua inspiração, porque você já era professora nessa época, né? E eu tinha essa necessidade de comunicar o que eu estava aprendendo e comunicar o que eu já sabia. Então, também fui fazer o mestrado. Eu demorei um pouco mais, porque essa questão de escritório, a gente é bem sugado, o trabalho do advogado E você fez mestrado em História, né? Explica aí, por que você foi parar lá na História? Porque uma das faculdades que eu queria fazer, na época que eu fiz Direito, foi História.
Mas ó, para Mas você você também ver. queria ser dançarina do tchan, né? Queria ser bailarina também. Nessa época eu fazia flamenco, eu Aham. tinha aula de dança, né, eu Sim. realizava o desejo de ser bailarina dançando flamenco e dança do ventre, que eu Uhum. fazia as aulas. Pagava com o dinheiro do meu estágio, Aham. porque a gente não tinha grandes recursos nessa época, né. Então eu estagiava para me manter um pouco, mas também para fazer aquele prazerzinho que parecia uma coisa um pouco supérflua, mas que para mim era muito essencial. A dança sempre foi uma questão muito essencial para mim, é o meu lugar, é onde eu respiro, é onde a minha energia troca, onde os meus chakras se alinham, né. Uhum. Então a dança sempre esteve presente. Como não dava para fazer 3 faculdades, eu fui Sim. fazer a dança, esperei um pouco para fazer história, mas aí eu entrei no mestrado de história, Uhum. porque eu já queria ser historiadora. E foi muito bom, e também muito desafiador, porque uma das palavras até da minha orientadora, eu lembro, ela falou assim: "Sandra, você tem um juridiquês muito já dentro de você, como é que você Uhum. vai aprender a escrever história? Então você tem 2 anos para fazer uma tese, mas aprendendo a escrever numa ciência diferente. Então você tem 2 desafios. O seu desafio é mais desafiador do que o desafio dos próprios alunos que Deu já são certo. historiadores". Você fez a tese e você Deu publicou essa certo. tese? Publiquei essa tese, é um livro, foi muito bem recebido no mercado, eu lancei em 2016. Foi parar nos Estados Unidos? Me conta. Foi! Hã. Nossa, ele tá no mundo inteiro. Conta aí. Quando o editor me ligava: "Grimaldo, um abraço para você, você foi muito importante". Quando ele me ligava: "Sandra, Stanford comprou o livro. Sandra, a faculdade na Austrália comprou mais 10. Sandra, Portugal comprou. Sandra", acho que, nos Estados Unidos tem, eu sei, né, depois eu já Uhum. perdi um pouco a conta, Sim. mas no começo eu sei que tem na faculdade da Califórnia, tem Stanford, tem em Harvard, tem o meu livro na biblioteca de Harvard, tem. Na África do Sul tem. Então, assim, Casablanca chegou a adquirir? eu não me lembro. Salamanca eu acredito que tenha Aham. também. Então o meu livro andou por lugares que eu mesma não fui, mas E eu tô falava lá de sobre o alguma quê? forma. Sobre a cidadania feminina através da primeira lei do divórcio no Brasil. Aí a gente tem que explicar isso, porque é um pouco complicado a gente Hã. quando fala lei do divórcio, porque foi uma coisa que eu aprendi quando eu tive que aprender a escrever história. Porque para Sim. mim, divórcio do direito é uma coisa, que é a lei de 70, que a gente está acostumado, que quebra o vínculo conjugal. Que tinha o Sim. desquite, que não quebra o vínculo conjugal, mas as pessoas não precisam mais morar juntas, não tem mais as obrigações conjugais, mas mantém o vínculo, ou seja, não poderia casar de novo. E o divórcio, sim, você pode casar de novo. Só que eu estou falando de um decreto, 181 de 1890. Então, assim, 100 anos antes da lei do divórcio que a gente conhece hoje em dia, Uhum. já o Brasil já tinha uma lei do divórcio. Mas, Meu na Deus. verdade, a gente está falando de desquite. Uhum. Mas que naquela época, no final do Império, no começo da Primeira República, o instituto se chama divórcio. Então Separação de tem que corpos. ter um cuidado grande para você estar falando de divórcio no final do Império, quando você, na verdade, teve a lei do divórcio em 70. São coisas diferentes. Eu falo primeira Uhum. lei do divórcio porque realmente ela é a primeira lei do divórcio no Brasil. Mas o instituto que ela tratava era o desquite, que a gente veio conhecer depois em 70, E como que com as o nome de pessoas divórcio. constituíam o divórcio naquela época, afinal ali, Então, na época de Império ainda, Primeira né? República, Primeira mil República, oitocentos e né? noventa. Eh, o meu estudo foi feito através dos jornais da época. Uhum. Então, eu peguei muita coisa do Jornal do Brasil, do Jornal do Comércio, que eram grandes jornais que circulavam no Rio de Janeiro, e também alguns jornais de escrita feminista. Alguns jornais com feministas aparecendo no editorial com mulheres, né? Na verdade, aparecendo no editorial com o nome delas, e outros jornais que eram publicados com codinomes, porque as mulheres, em tese, não poderiam estar escrevendo na imprensa nacional, né? Para Perfeito. circular, não era ainda, a mulher não tinha esse direito, a mulher não era tratada com essa autonomia Elas e essa usavam que tipo de independência, né? codinome, por exemplo? Eu não me lembro, mas Carlos, por exemplo, e quem estava, muitas delas Elas usavam pseudônimos masculinos? de homens, Nossa. sim. Muitas os nomes mais conhecidos e que trabalharam com o próprio nome delas, a Anísia Floresta e a Berta Lourdes. Elas Certo. fizeram jornais, o 15 de novembro do sexo feminino Uhum. é um jornal muito importante dessa época, é um dos que eu mais pesquisei. E tinha o Sim. Jornal das Moças, tinha também os jornais que circulavam pela igreja.
né? Que aí era completamente contra, né? A lei do divórcio, né? Fato que a lei passou no Senado. E o meu livro até tem, é interessante o nome do livro, porque ele se chama Entre Telas Imaculadas e Manchadas. Sim, Por que isso? Porque, na verdade, quando eu fui pesquisar, um dos senadores, quando estavam discutindo a passagem da lei nas casas legislativas, né, sim. ele disse o seguinte: olha, isso aqui não vai dar certo, porque uma mulher, quando ela se separar, ela vai ser uma tela manchada. Ela não vai valer nada no mercado. Porque ninguém vai querer casar com ela, ela não vai servir para nada. Uma tela imaculada, que seria uma mulher virgem e doutrinada para o casamento, teria muito mais valor, né? Então, a tela sem nada, uma tela imaculada que ninguém Não desenhou mudou nada, muito não. valeria muito mais do que uma tela manchada, que seria, na verdade, Sim. uma mulher com experiência. Hoje em dia, a gente consegue entender que uma mulher que passou por alguns casamentos, Aham. não necessariamente o problema é dela, né? Ela se formou e se evoluiu para ser uma mulher melhor para o próximo homem que merecê-la. Então, a Sim. gente tem essa questão da tela, né? Eu tenho uma Esse, curiosidade, sim. essa questão da legislação, mas como que viviam os casais, então, que estavam ali no como você falou, no disquite, né, seria um Sim. disquite, é. Então, a gente precisa contextualizar. Lá vou eu também, né, eu Hã, aprendi a contar história com os termos da história. A certo. gente está falando de uma lei que gerou efeitos apenas no acesso da população que tinha, na verdade, na nata da população que tinha acesso a ela. Certo. Porque no Brasil, quem era cidadão era só quem lia e quem tinha Uhum, alguma condição financeira. A gente está falando de perfeito. 10% da população da época. Então, Sim, 90% da população da época, que eram os ex-escravos ali recentes, que eram as pessoas mais pobres, elas não tinham essa discussão. As pessoas simplesmente já viviam, é o que a gente pode chamar de hoje em dia, em uniões estáveis e estava tudo bem. Já tinha família mosaico ali nas periferias. O Cortiço, por exemplo, José de Alencar, passa uhum. muito essa visão de como eram, como eram as pessoas, né? Como as famílias menos abastadas É, se menos constituíam. Então, não tinha favorecidas. muito essa questão. A questão do casamento ela é importante porque os casamentos unia fortunas, Uhum, né? Era um contrato. Muito mais do que o amor, ele unia nome de família, os nomes das famílias e as fortunas das famílias. Então, a gente está falando de uma lei que tem o seu reflexo em 10% daquela população. Então, estamos falando de mulheres com algum tipo de dinheiro, de mulheres que poderiam dar dote para casar, que a família poderia dar esse dote. Então, a gente não está falando da população brasileira inteira, não foi esse sim. reflexo inteiro na população, não. Mas era interessante porque os jornais também tinham o espaço das cartas do leitor, né? Então, muitas mulheres que também não colocavam seu nome, apenas as Sim. iniciais, elas reclamavam que estava muito difícil de conseguir acesso àquela ação, porque aí a Uhum, ação do divórcio passou a existir, mas era uma coisa muito cara, né? certo. E aí elas falavam, poxa, a gente tem uma lei, mas eu continuo vivendo infeliz, eu quero ser feliz. E como é que é isso? Estamos falando de 1891, Os 1892. problemas Os problemas relacionais, relacionados. né, Sim, conjugais continuam como antes. exatamente. E em pesquisas em alguns tribunais do interior de Minas Gerais e de São Paulo, o que que acontecia? Os juízes eram homens, né? Uhum, Que tinham acesso sim. essas atividades, essas funções na época. E muitas mulheres, mesmo tendo sofrido violência psicológica, que não se falava disso na época, mas, né, Uhum. fato que existia violência física, elas saíam do casamento, conseguiam o tal do divórcio tão sonhado, mas elas não tinham direito à pensão. Os juízes não tinham essa questão humanizada de pensioná-las. Poxa Então, vida. eu lembro que Ficavam com os filhos e com tudo não o ficavam com os filhos seguiam com o marido no casamento novo ah, dele, entendi. que ele se formaria uma outra família. Geralmente elas não ficavam com os Nossa, ela filhos. se Quem livrava do marido e decidia, perdia os quem filhos. decidia o destino dos filhos era o pai. Uhum. Então,
Sim, algumas ficaram na Rua da Amargura, Uhum. literalmente, com filhos. Sim, E aí sim. a gente vê muitas costureiras, por exemplo, que migraram, né, para as periferias, muitas chapeleiras que começaram a trabalhar, muitas doceiras que tiveram que começar a trabalhar, enfrentando todo um preconceito daquela sociedade, mas que precisava se alimentar e alimentar o filho que eventualmente ficou com ela, Perfeito. né? Era muitas ações, as primeiras ações que começaram a aplicar esse decreto, que a gente chama de lei do divórcio, é um decreto, na verdade. No Elas sofreram Brasil, muito. o seu trabalho foi um dos poucos dentro dessa temática? Na época que eu pesquisei, eu comecei essa pesquisa em 2014. Sim, Tinha muito pouca coisa sobre isso. sim. Hoje não. Hoje a questão da literatura sobre o Uhum. feminismo, né? E sobre a questão da cidadania feminina tem um boom no mercado, né? Sim. Agora, quando eu fui fazer a tese do doutorado, que eu ainda continuo trabalhando no feminismo, Aham. eu tive uma grata surpresa de ter que encontrar, de ter que ler milhões de livros. Aí foi um outro Ah, desespero. que bom, em 10 Porque anos evoluiu bastante a é, literatura no nessa mestra temática. exatamente. No mestrado, o desespero era não ter literatura Aham. nacional sobre isso. E no doutorado eu Sim. passei um outro desespero, que era muita coisa para ler, Aham. e aí selecionar os autores que se casavam e que eram importantes para a minha tese do que eu estou trabalhando agora, né. Foram Sim. 2 desesperos Além diferentes. do mestrado, do doutorado, você tem algumas especializações em direito jurídico? Eu tenho especialização em processo civil, eu dou aula de processo civil, sou Aham. professora de processo civil. Eu tenho especialização em direito empresarial também. Sim. Faço uma pós-graduação em direito da mulher, porque é a minha pauta, é o que eu Uhum. trabalho. E agora já vou voltar nesse segmento a advogar, né? Porque eu não estava advogando, eu estava numa outra atividade Uhum. que eu não advogava. E vou voltar a advogar no direito das mulheres. Então, eu estou fazendo uma especialização no direito das mulheres, que é muito importante, porque nessa especialização eu consigo ver um pouco mais mapeado o que é o direito do Brasil, o direito das mulheres no Brasil, porque ele é diferente. Ele é Sim. muito diferente do direito das mulheres norte-americanas, que foi Uhum. construído para elas e que já tem um problema muito grande em relação à mulher negra norte-americana, e ele é muito diferente do direito das mulheres que se constituiu na Europa, por exemplo, que é extremamente mais voltado com as ideias iluministas, tem uma outra coisa de um corpo mais, uma discussão mais de sexo e gênero, que nos Estados Unidos também tem, com a Judith Butler, com outros autores que tratam sobre essas questões. E então e a gente fala do nosso feminismo ameríndio, que é o feminismo da América, que é o feminismo Uhum. debaixo do globo, né? Sim. Naquela visão normal que a gente tem do globo, que não necessariamente é aquela. Mas é um feminismo da América e um feminismo da África, né, que é diferente. Sim. E dentro do feminismo sul-americano, o brasileiro é muito diferente. Por quê? Porque a gente é um Brasil, um país plural. O nosso feminismo, ele é plural. Por exemplo, eu consigo desenvolver dentro do Brasil questões sobre o feminismo nordestino, porque as mulheres nordestinas, elas têm questões muito peculiares. São É guerreiras, muito, né? sim, eu consigo desenvolver um feminismo das mulheres amazônidas, que Uhum. também é muito diferente, Sim. que toca uma questão indígena, e aí a gente fala da interseccionalidade muito na questão do estudo dos nossos feminismos, porque a gente separa para estudar, mas tem que entender que eles caminham juntos. Então você tem que voltar todo mundo para tentar entender, né, mapear o que está acontecendo no feminismo aqui nosso do Brasil. A gente tem uma questão do nosso feminismo cigano, porque o Brasil tem uma população cigana muito significativa. Uhum. Quase ninguém fala sobre isso. A gente Sim. tem uma questão do feminismo das mulheres na faculdade, porque as mulheres que estão em pós-graduação, mães, elas tem muitos trabalhos surgindo sobre isso, sobre as mulheres mães que são obrigadas a deixar os seus estudos de pós-graduação ou a parar, que não tem apoio sobre Não isso. Inclusive tem lei, conseguem conciliar, né, às vezes com sim, uma bolsa legal e uma a bolsa, não maternidade, são não tem ela legislação sim, para isso. saiu uma lei recente sobre isso, elas não têm, os mesmos espaços que os E as homens têm. mulheres, grande parte, não tem um currículo tão exemplar dentro da parte eu também sou pesquisadora, Sim, sim, eu cientista, também. a gente não consegue ter Uma um visibilidade. um currículo tão brilhante quanto um homem.
não é verdade? Porque a gente faz N coisas ao mesmo tempo, a gente tem que Sim, ser boa mãe, boa sim. profissional, boa tudo, né, é difícil para a Sim, mulher, e né. existe um certo silenciamento de quando a gente se posiciona, como por exemplo, isso tem também, já tem uma lei sobre o posicionamento das mulheres políticas, né, que elas são Uhum. silenciadas quando elas falam, o Sim. discurso delas é sempre apagado. A gente vê isso já até no STF, por exemplo, já aconteceu com ministra, Uhum. né, então uma deputada às vezes, né, uma As vereadora. mulheres sofrem isso na música. Eu, como compositora, Sim, sim, você deu eu sei. grande parte da ideia da música, mas seu nome é colocado lá para o Por fim. É último, muito triste sim. viver nessa época, né, e a gente com Uhum, potencial, a gente passar por tudo isso, né. sim. Mas vamos lá, seu currículo é muito rico, né. Sim, Eu quero que você conte também, além disso aí, a gente depois pode até voltar um pouquinho mais no feminismo, certo. mas você passou ali 10 anos na parte militar? Como que foi essa experiência sua? É, eu fui OTT, que eles chamam, né, que é Oficial Técnico Temporário do Exército Brasileiro. Saí Aham. agora em junho. Fiquei 5 anos e 4 Ah, foram meses, 5 sim, na anos. parte Que jurídica. que isso É, acrescentou à sua pessoa, Sandra? muita coisa. Uhum. O Exército é uma instituição muito, importante, ela é Sim. secular e ela foi questionada muito, né, nessas tensões que a gente teve políticas no Brasil, mas assim, é o que é a nossa força terrestre, né, não tem Uhum. e vem de uma força constitucional muito grande. A gente sabe que tem questões sobre a história disso tudo, mas o que o Exército representa hoje para o Brasil, do que eu vi, do trabalho que se faz com as pessoas em Roraima, né, com os venezuelanos e tal, Sim. eh, tanto que o lema do Exército é o braço forte, mão amiga, né. Então não é só a questão da questão belicosa do Exército, existe Uhum. uma questão humanitária que eu aprendi muito lá dentro, mas que também entendi que a posição da mulher lá dentro também é uma coisa que está sendo construída junto com Que o próprio bacana. exército, andando, né. Ele também Sim. se acolheu essas mulheres, esse ano as mulheres se alistaram como soldadas, né. Não tinha essa lei, só Não os não tinha essa tinha, é uma lei nova. sim. Elas não são obrigadas como os rapazes, mas é uma lei nova, que Uhum. também precisa ser estudada, que talvez precise se criar um protocolo de gênero para isso, isso pode ser pensado, eu tô tentando fazer alguma coisa, algum estudo nesse aspecto que eu acho importante, Sim. porque lá dentro ainda tem são algumas coisas que precisam ser adaptadas para as Uhum. mulheres. Eles entendem essa questão, eu não Que vi bom. nenhuma resistência de entender isso, Uhum. mas às vezes precisa-se do caminho para isso ser aplicado, Sim. né, que talvez a gente possa agregar com os estudos, né. Perfeito. E a sua experiência como juíza leiga, que você nos fala? É a minha experiência mais rica de trato com as pessoas, né, é onde a minha profissão me deixou mais perto das pessoas, né, porque eu sentava Foram numa quantos anos? mesa, foi de 2007 a 2018, acho que 11 anos, com Sim. algumas eu parei alguns concursos, Uhum. porque são concursos temporários, mas eu voltei. Sim, Eu sim. fiz praticamente 3 concursos, né, de juiz leigo. É uma experiência muito rica, né, de eu lidava com muita coisa, né, você lida com a raiva das pessoas, as pessoas chegam com raiva nas audiências, né. Sim. E aí você tá ali, você tem um treinamento básico, que por exemplo, eu na primeira vez eu estava na escola da magistratura, eu recebi um treinamento, a gente recebe um Uhum. treinamento, porque a pessoa pode entrar na sala da audiência bêbado, armado, eh, pode acontecer muita coisa, né, numa audiência, e a gente já viu que já aconteceu muita coisa, assim, que a audiência não termina nada bem, que tem que ser suspensa, enfim, é uma incógnita. Quando você começa uma audiência, às vezes, de um produto que não foi entregue, uma matéria super simples de tratar no juizado, pode ir para um caminho de alguém agarrar o cabelo de alguém e você precisa ter uma autoridade naquilo ali. Você Então acha foi uma que experiência isso é muito muito rica. desafiador, então, também, essa Foi. questão de, Foi uma manter o bom experiência. senso, Sim. a diplomacia entre as partes? Sim, e você trabalha uma questão muito importante que hoje em dia a gente fala muito que é desjudicializar os conflitos, que nem para chamar de conflito, né, que já traz uma Sim. ideia de judicialização, as questões, Aham. desjudicializar as questões, né. O juizado especial é um espaço muito importante, a lei é de 95, né, a primeira, né, porque depois surgiu dos juizados federais e dos juizados da Fazenda Pública, que o Brasil tem de tentar resolver questões mais simples,
Já existia a justiça itinerante nos anos 90 e tal, mas a lei de 95, ela é um marco muito importante para o que a gente chama hoje de justiça multiportas, de trazer a justiça, de trazer a jurisdição para mais perto da população. Porque às vezes a justiça é uma coisa muito assustadora para as pessoas que, primeiro, às vezes não têm condições de acesso. E o Uhum. juizado foi criado para não ter custas, né? Então já é um facilitador muito grande para qualquer pessoa chegar e lutar pelo seu direito. E muito também imbuído pelo Código de Defesa do Consumidor, que trouxe uma consciência para as pessoas, né? Sim, Sobre buscar os seus direitos, sobre o que a legislação diz que você, como cidadão, pode se posicionar melhor quando você é perfeito. prejudicado, né? A gente tinha uma cultura muito bagunçada das empresas, do saque das empresas. Muita empresa não tinha saque. Muitos saques, né? O serviço de atendimento ao Sim. consumidor não atendia o telefone. E isso acontece até hoje. Às vezes você fica mais de meia hora para poder ser Às vezes tem atendido. lá o número, você diz que eu falo: "Poxa, o Sim, que que acontece, né, ninguém me atende". ninguém te atende. Você disse que a parte do juizado é uma parte de tensões, claro, né, porque Sim, todos sim, querem ganhar, todos querem ter razão. sim. Você acha que como juíza leiga, a questão que você teve de intestino, uma retocolite, né, você acha que adveio disso, do estresse do trabalho Talvez, como juíza? talvez, porque eu tinha uma carga muito grande de audiências. Já tinha dia que eu fazia 40 audiências. O geral era fazer 20, mas às vezes no final do ano, como a justiça faz mutirões, né, Sim, para adiantar os processos, às vezes tinha uma carga de, sei lá, de 40 audiências. E se você parar para pensar, em uma audiência são geralmente 4 pessoas, 2 advogados e as duas partes, né, o preposto de uma empresa ou uma outra pessoa física e a pessoa física que propôs a ação. Você administrar, então, 160 pessoas num dia, às vezes, era muito estressante, né? sim. Sim, foi uma questão bastante estressante, assim. E lidar com os problemas das pessoas, às vezes, é pior do que lidar com o nosso, porque o nosso, às vezes, a gente pode pensar que tem uma forma de controlar melhor. Mas o da pessoa, você às vezes tem essa tendência de tratar o problema do outro com mais cuidado do que trata o seu. Né? Sim. Então, ali, quando você senta ali para dar um projeto de sentença, né? Porque eu não dou a sentença. Eu faço um projeto de sentença e o juiz togado, que é o juiz realmente concursado, ele assina, concordando ou não, mas eu já tenho uma responsabilidade muito grande, porque o juiz togado não estava na audiência. Então, a sentença, Ele acompanha o parecer, né. ele geralmente acompanha ou pede para corrigir alguma coisa, mas a sentença, ela vem de sentir, né? Sentença vem do verbo sentir. Então, se eu presidi aquela audiência, quem sentiu aquela tensão, quem sentiu, quem tem mais razão fui eu. Então, eu estou fazendo um projeto de sentença de acordo com o que eu senti, juridicamente, claro, mas o juiz é ser humano, não tem como se afastar da sua humanidade para você decidir uma causa. Então, a minha sentença, o meu projeto de sentir, ele tem uma validade muito grande para os juízes togados. Eles Sim. respeitam muito o trabalho do juiz leigo nesse sentido. As pessoas hoje, elas têm uma dificuldade muito grande com a justiça. Ela fala: "Não, não vou entrar porque vai levar 5, 10 anos, sei lá quanto tempo", Sim. mas ao passo, a gente conversando aí, quem já teve a experiência jurídica, é um trabalho que sobrecarrega, são muitos processos. Quem está certo? É o juiz? É a pessoa que muitas vezes acredita ou desacredita? Como, colocar isso na balança? Olha, eu posso te dizer que da minha experiência de juíza leiga e da minha experiência de assessoria de Ministério Público, eu também assessorei promotores, Sim. é muito trabalho. Uhum. E, assim, não sei se a gente é muito grande, é um país muito grande, né? Eu falo assim, é muito fácil você falar, mas tem que fazer mais concurso para, mas isso envolve o dinheiro público, que às vezes você Sim. tira de outras áreas. Isso é uma coisa que tem que ser muito bem estudada dentro de um orçamento, dentro Aham. do direito orçamentário. Mas o trabalho dos juízes, o trabalho dos promotores, o trabalho dos defensores públicos, que eu também fui estagiária da Defensoria Pública, é extenuante. Uhum. E dos procuradores também, dos procuradores que são os advogados públicos, né? É muito trabalho, não dá para negar. Às vezes a gente culpa um juiz, né, quando tá com uma causa, mas poxa, ele não leu, poxa, tá Tá demorando, demorando, tá é. concluso, que a gente chama de concluso, né, quando tá na mesa do juiz para decidir, tá concluso há muito Concluso para tempo. despacho, é quando a Ou gente concluso para ah, sentença, sim. Aham. é muito trabalho. Eu entendo como cidadã que também sou, que é deficitário, que a gente entrega uma jurisdição, que a gente chama, né, quando você diz o direito, você está entregando a jurisdição.
não é satisfatório. Mas eu entendo do outro lado, que já estive lá em alguns lugares, não no lugar, na função principal, mas auxiliando todos eles, eu nunca vi ninguém trabalhar pouco. Sim. Eu não tive essa É bom falar isso, né? experiência. Conforta um pouco mais as pessoas. A justiça ela anda, mas Ela como a anda, demanda é muito é grande, muita né? demanda, sim. Sim. E talvez seja o caso de fazer mais concurso. Óbvio que é o caso de fazer mais concurso, mas é muito trabalho. E as pessoas trabalham com coração, Sim, muito, se sim. dedicam muito, sim. Ô Sandra, considerando toda a sua trajetória que é muito rica e extenuante, você também escreve, né? Como que foi o Sou. último livro aí? Isso aqui, pega aí o livro, por Deixa eu. favor. Então, vamos lá. O último livro aqui de poesia, Ah. ele é para dar uma contrabalanceada em tudo que você estuda, tudo que você faz, como que é? Na verdade, eu trouxe 2, né? Mas Ah. vamos falar primeiro do de poesia, Ah, eu se gosto de você poesia, quiser. fala aí. Eu não li Mostra ele pra ainda lá. não, hein? É lançamento. Você leu sim, vou explicar como. Esse aqui, eu lancei, acho que tem umas 2 Lancei semanas. muito pouco, É. assim, li muito pouco, não consegui ler inteiro, né? O que eu Não, quero vou te dizer. explicar como é que você leu. Como? Esse livro, ele tem um compilado de poesias que eu fiz quando eu era adolescente Uhum, e de poesias que eu fiz agora, mais madura. certo. Então, você roubava meu caderno de poesia para ler. Xereta. E Então, levava umas unhadas quando eu queria ler o seu. porque eu era adolescente, eu queria botar meu sentimento aqui com os menininhos que eu tava apaixonada, só ia lá e lia meu livro Oh, de meu Deus, eu poesia. quebrava Mas o tudo bem. seu encanto, né? Algumas você leu. Ainda dava parecer que tava boa, não, a poesia. Ainda era jurada de poesia que leu sem autorização. Mas elas estão aqui. Certo. E algumas mais que eu escrevi agora. E eu fiz um mapa, no final, eu fiz um mapa de releitura, que eu entendi de fazer, que tocou no meu coração, que é o seguinte, eu mapeei 5 sentimentos que a maioria das poesias trazia, para a pessoa, às vezes, tá querendo ou dedicar um poema a alguém, ou se confortar, de repente está passando um término de relacionamento, alguma coisa, se confortar com alguma palavra mais que te traga algum acalento mais pertinho, mais aconchegante. Eu fiz um mapa de releituras com o nome de todas as poesias e marquei os sentimentos os sentimentos que preponderam em cada uma delas. Certo. E deixei para o leitor um espaço para ele marcar, quando ele ler a primeira vez, o que ele sentiu, qual foi o sentimento princípio que ele sentiu, se aí ele leu aleatório, e depois um espaço para quando ele reler, ele marcar o que ele sentiu de novo. Ideia sua, porque isso eu nunca Ideia vi. minha. Eu nunca vi. Não, Eu achei eu também nunca inédito, achei vi. super top. Eu também nunca vi. Eu falei, Só nossa, para que dar é um isso aqui? Eu exemplo. gostei do negócio. Aqui. Você vai ter que, então, patentear a ideia aí, ó. Será? Então, pelo menos já tá registrado aqui que é minha. Tá Olha, registrado gente, no mapa de livro. releitura é meu. Porque, talvez, assim, por ser uma pessoa tão muito... por mais que seja uma parte muito emocional, de racionalizar um pouco os sentimentos também do que a gente sente, né? A Certo. poesia também é um espaço de extravasar e a gente botar as ideias no lugar, né? É um pouco sobre isso. E esse outro Esse livro? aqui é Deixa eu ver como que ele chama. Mulheres de Sucesso 4. Mulheres de Não é Sucesso meu 4. sozinho. Eu Tá. tenho um capítulo nesse Conexões livro. que inspiram. Eu quero mandar um beijo muito grande para Fernanda Oliveira, que é a organizadora. A gente lançou esse livro em Friburgo no começo de maio. Ele está rodando aí. A gente fez um sucesso na Bienal lá do Rio de Janeiro. Ai, que delícia. Na sexta-feira agora. Olha, gente, eu tenho irmã na Bienal, olha só. Olha só. O Dia de Poesia situação, também foi né? lançado na Bienal. Certo. Esse aqui é um capítulo só. É um projeto lindo que a Fernanda tem lá em Friburgo. São mulheres que escrevem as suas superações, as suas histórias. Ela deixa a gente muito à vontade para escrever sobre o que a gente quer. Mas o que eu senti da minha leitura do capítulo das outras autoras... Quantas autoras? Aqui somos 40 e poucas. Sim. Cada projeto tem 40 e... Alguns acho que tem algumas a mais. Mas somos 40 e 47, alguma coisa nesse sentido. E eu amei participar desse projeto. Esse projeto é lindo.
É um projeto que merece ser espalhado, né? E para trazer as mulheres para a literatura, né? E às vezes para trazer mais uma profissão que você talvez não soubesse que tinha, que é de escrever. Porque quando você começa a escrever, você pode ser ghostwriter, você pode escrever propagandas para Instagram de empresa. Então, às vezes, a pessoa tem um receio de escrever e começa a escrever. Depois que começa a escrever, pode viver disso, né? Então, acho que um pouco do sentimento que a Fernanda tem também é esse, das mulheres descobrirem que elas também podem ser escritoras da própria história. Muito E aí eu bom. escrevi sobre como se tornar uma advogada feminista através das princesas da Disney. E aí eu explico todo o caminhar, né? Daquela coisa de correr atrás do príncipe encantado até a independência que as princesas têm hoje em dia, né? Muito bom. Ô, Sandra, o tempo vai correndo, né? Acabou, né? Uma coisa eu quero muito Sim. que você faça, porque acho que você é uma mulher inspiradora e a conexão tem que haver, né? Você deixar, né, olhar aqui para a Câmara da Verdade, deixar o seu número de contato, seu WhatsApp, para mulheres que queiram, pessoas que queiram te contratar para ser advogada, pessoas que queiram Eu posso deixar meu e-mail, seu e-mail, né? então pode deixar o e-mail. E aí você também deixar um aconselhamento para as mulheres, de toda a sua trajetória dentro do direito, tendo Sim, essa visão das mulheres, deixar um recadinho. Ambas as tá coisas, bom. e-mail e um recado Tá especial para as bom. mulheres. Oi, público do JL Podcast. Então, o meu e-mail para contatos profissionais é Sandra V, letra V de vassoura, só ela, jurado, @gmail.com. O que eu tenho para dizer é a frase final do meu artigo aqui, até desse livro que eu estava falando da Mulheres de Sucesso, né? Porque ser uma mulher de sucesso é muito plural, né? Não quer dizer que seja só o dinheiro, não quer dizer que seja só um casamento bem-sucedido. Você pode ser uma mulher de sucesso sozinha, mas focada dentro do seu autocuidado, dentro do seu autoconhecimento e buscando os seus sonhos, né? E aí eu digo que as princesas, elas são reais, não porque elas têm coroas, mas as princesas da vida, nós, princesas, nós, rainhas, a gente tem que ser real porque a gente é real, mesmo sem ter coroa. A nossa realeza é existir, é aproveitar esse corpo, é aproveitar essa saúde, aproveitar o nosso tempo de qualidade e transformar a nossa força na nossa inspiração, na nossa subsistência e saber que a gente não depende de ninguém para ser feliz. Ai, que lindo! E mesmo sendo irmãs, cada uma é uma princesa. Temos a Sim, ruiva, temos a loura, e assim a gente tem várias é princesas no isso. Brasil. A mulher negra, a mulher que A é dona de cigana, a casa, a nordestina, mulher a que pós-graduanda. exato, somos várias Sim, princesas. Gente, um abraço para vocês que estão aqui conosco, todas as mulheres, os homens também, porque eles também nos enobrecem, né? A gente não sim, vai sim. excluí-los. Inclusive, a gente estuda hoje em dia as novas masculinidades, que depois do feminismo, como que o homem está se colocando no mundo hoje em Nossa, tá dia. difícil para É eles. muito Olha, gente, a importante. gente também quer mandar um abraço para os homens. Sim, E olha, não perca nenhum episódio nosso, tá? Vai lá, Difusora Três Lagoas, aperte a notificação. Todas as quartas, 15 horas, estamos com vocês. Vai também no nosso Instagram, Estúdio JL Podcast. Curta, comente, compartilhe, porque aqui, gente, só vem gente boa. Não deixe de acompanhar a gente, por favor. E eu me despeço muito feliz com essa entrevista, né? Muito obrigada, viu, Sandra? Acho que você eu que agradeço. enobreceu, né, aqui. A gente tem que dar um apoio, porque todos somos princesas, sim, e merecemos príncipes. Gente, forte abraço, um grande beijo, até o próximo episódio.